A paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, meia-noite e 26, são as primeiras horas do sábado, dia 15 de março de 2025. O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar. Eu já tinha dado essa referência, Jeremias 23. Eu tinha dado a referência a Jeremias 23, 23. Eu vou ler, ela é um pouco longa, mas eu vou ler essa palavra para você. Eu vou começar aqui do finalzinho. Eu estou em Jeremias 23, estou no versículo... Eu vou ler aqui no 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Não sei se isso é claro para você. Eu sou contra os profetas que falam a sua própria palavra, usam a sua língua, falam a sua própria palavra, o seu próprio entendimento, o seu próprio pensamento, e dizem, ele disse, dizem, Deus disse isso, mas não é verdade. Aquilo está saindo do entendimento do próprio profeta. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a esse povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo ou qualquer sacerdote dizendo qual é o peso do Senhor, então lhes dirás, que peso? Que vos deixarei, diz o Senhor. Aqui em Jeremias 23, o Senhor está falando contra os falsos profetas. E ele está explicando para o povo, que, lá no 9, no versículo 9, ele começa dizendo assim, o meu coração, quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Jeremias está falando. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até dentro da minha casa, ou seja, da igreja, achei a sua maldade. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados, cairão neles, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. E por aí ele continua.
Vai do 9 até o versículo 40. Depois, quando você tiver tempo, você lê com tranquilidade para não ficar muito longo e não ficar muito cansativo. Mas quando o Senhor estava me dando essa palavra, me veio um versículo. O versículo é: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque tem aqui um versículo que é falando sobre a mentira. Quando você ouve uma mentira, você se abate. Se você ouve algo que não é verdade, você vai sofrer um acidente. Você confia que aquela pessoa está falando da parte de Deus e isso abate seu coração. Então, a palavra, ela tem que ser provada. Tudo aquilo que você ouve, seja lá de quem for, tanto importa se é uma pessoa pequena, se é um grande homem de Deus, se é uma pessoa totalmente estranha, como totalmente desconhecida, no caso, como eu e tantas pessoas que não são pessoas conhecidas, não interessa. Quando você ouve uma palavra, seja lá de quem for, você deve buscar comprovação da parte de Deus. Não importa se isso entrou no seu coração, ou se você ficou com medo, se você ficou desconfiado. Busca sempre confirmação. Na palavra, você vai até uma igreja de confiança, onde você sabe que o sacerdote ele é uma pessoa que se dedica ao povo dele. Você pede a Deus, pede ao Espírito Santo, em espírito, para confirmar aquela palavra. Não conta as coisas para as pessoas, mas para você não ficar em confusão. Mas Deus não é Deus de confusão. E o Senhor traz esse alerta sobre palavras que nós temos ouvido. Existem palavras que podem lançar pessoas em poços, sabe, como José, através de uma mentira. Ele foi para aquele poço, porque os irmãos dele estavam com raiva dele, mentiram para o pai dele, né, que ele estava morto. Por quê? Porque eles não podiam suportar a obra que Deus estava fazendo na vida de José. Aquilo era insuportável para eles. Isso tem explicação? Não, não tem explicação. A raiva, a ira, a inveja. Depois você lê lá em Gálatas, que tem os frutos do Espírito, né? Então você leia e procure saber essas coisas, porque elas, por causa de um sentimento que nasce na carne da pessoa, muitas vezes elas são capazes de fazer coisas que nós não entendemos, nós não vemos sentido naquilo, mas para eles tem. Para eles tem todo sentido. Só um momento. Eu estou aqui localizando a palavra. As obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Os prazeres, as necessidades, né? É porque a carne cobiça contra o Espírito. Contra o Espírito Santo. Ele não quer isso. Toda a nossa alma, vamos dizer assim, né? Toda a nossa parte carnal. E o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro, como eu já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está escrevendo aos Gálatas, a igreja da Galácia. Os que cometem tais coisas não herdarão. Não é talvez não herdem, é não herdarão. Então, todas as vezes que uma palavra vem ferindo nossa alma, ferindo nosso sentimento, ou provocando um desses sentimentos de raiva, ira, peleja, pessoas que jogam umas pessoas contra as outras, falam uma mentira, lança aquela pessoa no fundo do poço, a pessoa fica triste, a pessoa perde a fé, fica em dúvida, às vezes perde a vontade de viver, perde a vontade de servir a Deus. Nada disso vem do Senhor, porque o Senhor, Ele não é Deus de confusão. Quando Deus nos corrige em algum erro nosso, é para o nosso bem. Ele nos corrige de uma tal forma maravilhosa que aquilo dá frutos maravilhosos em nós. Deus conhece a cada um de nós. Ele não ele não tem nenhum prazer em nos lançar no chão, no fundo do abismo. Ele não tem prazer nisso. Ele tem prazer em nos educar, para que nós possamos ser melhor. Dói, a correção do Senhor, ela dói. Mas ela vem sobre nós de uma tal forma que nós entendemos que o Senhor está fazendo aquilo para o nosso bem. O amor de Deus nos constrange. Deus nos ama. E quando uma pessoa que nos ama fala conosco, é diferente de alguém que nos odeia falar conosco. Medita nisso. O Senhor fala isso para o teu bem, para que você não caia em palavras de pessoas que são falsos profetas, que são pessoas de más intenções.